Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, que alegria mais uma vez podemos estar junto de você nesse programa pela nossa querida TV Mundo Maior, programa ABC do Espiritismo. Esse programa é sempre apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Queridos amigos, esse programa alterna entre o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. O André vai cumprimentar o nosso telespectador e vai dizer o que nós estaremos estudando no dia de hoje. Cumprimentamos ao nosso querido telespectador da TV Mundo Maior e também da TV A Caminho da Luz, já que esse programa vai para o YouTube. Gostaríamos de agradecer pelas mensagens, pelo carinho, pelos abraços, pelos e-mails que temos recebido. Hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. O primeiro bloco, vamos estudar o item 6, a afabilidade e a doçura. E no segundo bloco, estudaremos a paciência, que é o item 7. Primeiro item do programa de hoje é uma mensagem de Lázaro, Paris, 1861. A afabilidade e a doçura. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve fiar nas aparências, pois a educação e o traquejo do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingidade e bonomia é apenas uma máscara para uso externo, uma roupagem cujo corte, bem calculado, disfarça desformidades ocultas. O mundo está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são doces, contanto que ninguém as moleste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando fala face a face, se transforma em dardo venenoso quando falam por trás. A essa classe pertencem ainda esses homens que são benignos fora de casa, mas tiranos domésticos, que fazem a família e os subordinados suportarem o peso de seu orgulho e de seu despotismo, como, para compensar o constrangimento a que se submetem lá fora, não ousando impor sua autoridade aos estranhos, que os colocariam no seu lugar, querem, pelo menos, ser temidos pelos que não podem resistir-lhes. Sua vaidade se satisfaz com o poderem dizer aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão e sou detestado. Não basta que os lábios destilem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, trata-se de hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, jamais se desmente. É o mesmo para o mundo ou na intimidade, e sabe que, se pode enganar os homens pelas aparências, não pode enganar a Deus. A afabilidade e a doçura. Nós poderíamos muito bem, no século passado, nós tivemos um espírito extraordinário, com uma missão fabulosa, que se enquadra nessa condição e que veio desencarnar no século atual. Estamos falando de Francisco Cândido Xavier. Era afável, era doce, que isso é uma conquista de muitos séculos, às vezes até de muitos milênios. É uma das virtudes mais difíceis de serem conquistadas. Porque ou você tem ou você não tem. Não existe uma criatura meio afável. Dentro de um processo espiritual,
nós vamos chegar a essa condição da afabilidade, da doçura pura e vamos caminhando. Tem pessoas que vão se enquadrando num histórico, vamos dizer, de 0 a 100, cada um vai tendo um percentual até chegarmos ao 100%, que é o estágio que chegou Francisco Cândido Xavier. E é muito fácil, não precisa ir muito longe para definir se uma pessoa é afável, se uma pessoa é doce. Basta você dar uma pisadinha no seu pé, basta você dar uma cutucada na pessoa em alguma situação da vida dela, ela vai demonstrar para você quem ela é. Num determinado momento, eu gosto muito daquela frase, quando ele diz que ele é respeitado, mas se voltar um pouquinho e perguntar às pessoas, vai perceber que também é muito detestado. Olha que mensagem linda, André, e o quanto nós vamos ter que fazer para chegarmos a uma condição de Chico Xavier que não é uma utopia, mas também não é um projeto para uma reencarnação. Sem dúvida, o Evangelho ele é esclarecedor, consolador, mas ao mesmo tempo ele é severo. Quando mostra para nós, os adeptos do Espiritismo, essa mensagem é para nós, não é para os outros. É nós nos enxergarmos mediante a ela. E podemos analisar, pelo menos no meu caso, que ainda não possuo a afabilidade e a doçura. Por quê? Porque eu ainda tenho muito arraigado no meu ser o homem primitivo, o homem ultrapassado. Então o equilíbrio, ele em rápidos momentos ele sai do controle, a serenidade, a paz íntima, o medo, a ansiedade tomam conta. Então eu vejo por mim e gostaria que cada um que me ouvisse neste momento fizesse uma análise íntima também, porque quando nós lemos o Evangelho, é muito comum nós imaginarmos assim: eu já sou afável, eu já sou doce, eu já pratico a caridade. E quando eu leio uma mensagem desta, do espírito de Lázaro, eu vejo que eu ainda não pratico. Como nosso querido Sérgio há pouco disse, basta ouvir um não, já faz com que eu veja aquela pessoa com outros olhos. Basta que alguma coisa não corra no meu tempo, já é o suficiente para eu ficar zangado, mal-humorado, dar uma má resposta a um familiar. Às vezes, não conseguindo lidar com os problemas do trabalho, eu levo os problemas para casa. Então essa mensagem é uma mensagem típica de um cidadão do mundo de provas e expiações. Mas isso não quer dizer eu sou assim, vou continuar assim. Não, eu sou assim, mas eu vim para melhorar. Eu ainda sou regido por aquele homem velho, mas até quando eu vou permitir isto? O nosso querido Sérgio deu um comparativo muito interessante. Um dia seremos Chico Xavier. Um dia seremos um espírito de nossa veneração. Quem sabe um dia seremos convidados a ser o Cristo planetário. Não sabemos, daqui a milhares de anos, mas a pergunta que é, quanto tempo eu desejo levar para me tornar um Chico, para me tornar um homem melhor, para me tornar uma mulher melhor, um cidadão melhor? Quando que eu vou desejar realmente não ser detestado por aqueles que trabalham comigo, por aqueles que moram na mesma casa, por aqueles que dão passe junto comigo no centro espírita, que participam da oratória comigo? Está em minhas mãos. Está em nossas mãos escolhermos o tempo que vamos deixar com que o predomínio do materialismo, o predomínio do egocentrismo, o predomínio do homem velho que nós tanto falamos aqui no programa, o esforço é nosso. É a nossa jornada evolutiva que está em jogo, por isso da nossa dedicação e de darmos o nosso melhor. O Espiritismo tem um viés totalmente diferente das outras religiões, onde nós aprendemos a adorar o alto, a adorar Deus sem sequer saber quem é Deus, a adorarmos Jesus sem sequer saber qual foi a obra que Ele deixou para a humanidade
e o que Ele espera de cada um de nós. E o Espiritismo vem trazer uma proposta bastante avançada, uma proposta bastante revolucionária para os nossos corações. Por quê? Porque todos nós estamos sendo convidados a fazer a nossa reforma íntima. Por isso que quando Jesus diz amar ao próximo como a si mesmo, ele não se equivocou. É uma frase corretíssima. Como é que eu posso amar o meu próximo se eu ainda não me amo? Se eu ainda tenho meus vícios, se eu ainda não estou lutando para combater os vícios que está dentro de mim, que muitas vezes faz com que eu passe para o mundo espiritual num tempo menor do que aquele que era devido, na condição de um suicida inconsciente. Então, amar ao próximo como a si mesmo é você poder ter a certeza que você está se amando. E quando nós passamos a nos amar, quantas pessoas têm depressão porque não se ama? Enquanto nós não redescobrirmos essa viagem íntima de nosso coração, procurando aceitar quem nós somos, os defeitos que nós temos, os vícios que nós cometemos. E é a partir daí que nós vamos fazer um planejamento de vida para tentarmos modificar ou para tentarmos nos mudar. Olha que coisa interessante, André. É uma proposta realmente revolucionária que vem ao nosso encontro mostrar uma nova realidade. E no segundo bloco nós vamos falar de um tema atual também, que é a paciência. É um tema que é sempre instigante. Mas antes de encerrarmos o programa, nós temos o convite para conhecer a nossa loja virtual. Muitas pessoas não conhecem os livros de minha autoria, e lá você vai poder conhecer os meus livros e livros de outros autores, e estarão ajudando ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, loja acaminhodaluz.com.br. E o WhatsApp do programa 19 997 78 2794. Queridos amigos, nós vamos para um pequeno intervalo e já retornaremos com o programa ABC do Espiritismo, pela nossa querida TV Mundo Maior. Queridos amigos, já retornamos com o programa ABC do Espiritismo pela TV Mundo Maior. Programa apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. André, qual é o assunto que nós vamos abordar nesse segundo bloco? Vamos abordar a paciência. Está no mesmo capítulo, no capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, o item é o 7º. Um espírito amigo, quem ditou a mensagem, em Havre, 1862. E inicia com uma frase muito conhecida no meio espírita. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus, Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmolas aos pobres, é a mais fácil de todas, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho, para ser instrumento de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, bem o sei, constitui-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve
quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo, sofreu mais que qualquer um de vós, e nada tinha de se acusar, enquanto tendes a expiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. No primeiro bloco, vamos lembrar que nós estudamos a afabilidade e a doçura, que todos nós um dia chegaremos no patamar de Francisco Cândido Xavier. Por outro lado, nós estamos vendo agora, dentro daquela sequência lógica que Allan Kardec, o grande professor lyonês, traz para todos nós, a paciência. Começa dizendo que a paciência é uma dor que Deus envia aos seus eleitos. E nós vamos perceber que só essa frase é uma frase que nos convida a fazermos uma grande reflexão. Porque se a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, nós vamos ter que estudar de maneira mais coerente o que é a dor. Porque para nós a dor ainda é um momento de desgraça, um momento de sofrimento, um momento que a maioria das pessoas dizem perder a fé, já não acredita mais em Deus, não acredita mais em Jesus, não acredita mais em ninguém, porque ele está passando por uma dificuldade. E logicamente vem o Espiritismo e traz para todos nós esses ensinamentos que é um manancial de entendimento. Por que eu estou passando pela dor? Porque será que Deus esqueceu de mim? Quando nós estudamos a reencarnação, nós vamos ver que é um assunto muito interessante para a nossa abordagem. Aqui tem dois pontos importantes, esse é um, e o outro que nós vamos falar também um pouquinho, eu e o André, é quando ele fala da caridade, que existem dois tipos de caridade. A caridade mais fácil de ser exercida, que é a da esmola, e a caridade mais difícil, que é a do perdão, e que também temos que usar o capítulo da paciência. O que me chama a atenção no Espiritismo é a coerência de Allan Kardec do princípio ao fim de sua obra. E nós vemos que no Pentateuco, nas revistas espíritas, nos seus discursos, ele do princípio ao fim manteve a mesma linha de raciocínio. A doutrina ela não se contradiz no seu corpo doutrinário, ela não dá margem, como por exemplo no Novo Testamento e no Velho Testamento, ao afirmarmos que Adão e Eva, os primeiros seres coabitantes da terra, e de repente nós vemos Sete, em que era o terceiro filho, ele sai daquele povoamento, conhece um outro povoamento, se casa e tem uma família, uma grande descendência. Então o que me chama a atenção no Espiritismo é que Allan Kardec ele tem todo o cuidado de não deixar essas pontas soltas exatamente para não criar, frente aos próprios adeptos, uma confusão no seu entendimento. A paciência, como qualquer outra virtude, ela não é fácil de ser adquirida. Depois que eu adquiro, eu tenho que mantê-la. A paciência não é aquela virtude que hoje eu sinto, amanhã não sinto, depois eu sinto de novo, eu sinto com fulano, mas não sinto com outra pessoa. Quem é, é. Quem não é, não é. Não existe uma virtude pela metade. O Chico dizia de uma forma muito engraçada que a pessoa que tem a paciência é aquela que responde pela quinta vez na mesma conversa, responde a mesma pergunta com a mesma seriedade que respondeu a primeira vez que foi interrogado. Então é uma virtude muito difícil de termos, ainda mais num mundo rápido do jeito que vivemos. Ouvimos, respondemos e às vezes não digerimos a pergunta. Quando ele fala da dor, evidentemente é uma questão de foro íntimo, porque tem pessoas que sentem dor quando não pode pagar uma escola particular para um filho, quando não pode trocar um carro, quando não pode adquirir uma nova propriedade, é uma dor. Tem pessoas que estão padecendo pela dor da perda de um pai, de uma mãe, não suportando a ausência deles, a perda de um filho. Então nós vivemos num mundo em que a dor ela é muito elástica e para cada pessoa ela se apresenta de uma forma. Tem pessoas que se vê aflita quando não pode fazer uma coisa que para uma outra pessoa é supérflua, é altamente desnecessário.
E quando ele fala que a dor é uma bênção, na verdade nós poderíamos colocar a palavra dor como sendo os obstáculos, porque a dor ela já traz para nós uma conotação de que vai doer, vai ferir, vai incomodar. E eu acredito que se nós colocarmos a palavra obstáculo, desafio, dificuldade, soa melhor do que a palavra dor. A palavra dor e sofrimento, ela carrega por si só uma terminologia já muito pesada. E quando eu ouço, olha, os desafios da vida, soa melhor e temos mais coragem. E principalmente quando nós vamos agora tratar da questão espiritual e material, né? Quando alguém nos pede alguma coisa, veja, é o nosso primeiro impulso, e o André falou muito bem, quando o Chico falou da questão de que quando alguém pergunta 5 vezes a mesma pergunta, nós também vamos perceber a serenidade, não é só a sinceridade, a serenidade. A pessoa manter-se serena, naquela mesma resposta, não é? Como é o tratamento que nós deveríamos ter para com os nossos filhos. Quantos lares que não tem mais diálogo, porque a gente não tem paciência. Pergunta-se uma coisa, às vezes a gente até responde, na segunda vez que pergunta, a gente é grosseiro, trata mal. Isso faz com que? Faz com que as pessoas desanimem de fazer alguma pergunta, não é? Então nós percebemos a caridade quando a mais simples, exercer a paciência em doar alguma coisa no campo da matéria, e nem essa nós sabemos fazer. Nós ainda somos daquele tipo de pessoas que achamos que devemos apenas olhar para o nosso umbigo, para o nosso ser, para os nossos familiares, o resto é o resto. Quando nós falamos de caridade, nós não estamos falando aqui no sentido do assistencialismo. Nós estamos falando de uma caridade que vai nos libertar da condição do homem velho. Porque quando eu exerço a caridade, eu não estou ajudando ninguém não, estou ajudando a mim mesmo. É isso que nós temos que entender. Se eu não consigo fazer a caridade mais fácil, que é a da esmola, como é que eu vou exercer a caridade do perdão, por exemplo? É um grande desafio. E é importante nós dizermos que a lei da caridade não é uma lei criada por Jesus, não é uma lei apenas dos cristãos, é uma lei criada por Deus e que rege todo o universo. Por exemplo, o sol tem a caridade de nos fornecer a sua luz e o seu calor. Já pensou se o sol fosse egoísta, por exemplo? Não, a luz é só minha e o calor vai apenas pertencer à minha pessoa. A lua tem também o seu magnetismo e a sua importância. Já pensou se a natureza dissesse assim, eu vou entrar agora numa recessão porque o Criador está me pagando muito mal. Eu vou entrar agora numa greve e vou ficar algum tempo sem fornecer a parte que me cabe. Então nós percebemos que a natureza e a criação de Deus, tanto nas coisas pequenas como grandes, elas vivem mutuamente partilhando. E nós que somos os seres pensantes, que deveríamos dar o exemplo, que deveríamos dar o testemunho de solidariedade, de amor fraterno, de auxílio, falamos ser cristãos, mas às vezes as nossas atitudes caminham muito longe do que verdadeiramente é ser um cristão. É verdade, André, a gente começa a perceber que é um grande desafio. Acho que a palavra mais correta, quando nós passamos a conhecer o Espiritismo, é o desafio. Todos os dias nós estamos sendo desafiados. Eu me lembro que recentemente um senhor bateu a porta de casa e a Soraya atendeu e ele pediu alguma coisa. A Soraya disse, sim, perfeitamente, eu vou ver alguma coisa. E ele então estava muito chateado e ele disse assim que havia batido numa casa ali vizinha, ali por perto, e ele havia feito a mesma coisa, você tem alguma coisa para mim, estou desempregado. E ele ouviu alguém perguntar de casa para uma outra pessoa que estava ali à porta. Quem é? Ah, é alguém que está pedindo alguma coisa. E a pessoa gritou assim, é um mendigo, manda embora, porque não tem nada não. E a pessoa ouviu isso.
Eu penso que um dos maiores crimes que nós cometemos é quando nós não respeitamos o outro. Você até tem o direito de não dar nada. Porque também, se você não tiver nada para dar, mas se você gastar 2 minutos do seu tempo para dar um abraço nessa pessoa, para conversar um pouquinho com essa pessoa, levar uma palavra de alento para essa pessoa, às vezes ela vai sair muito mais satisfeito da porta da sua casa do que às vezes você dando a ela até uma cesta básica. Sem dúvida, é a atenção, é o sentimento, é o respeito mútuo. Não se esqueça, quer mandar sua mensagem? O WhatsApp do programa é 19 997 782794. Ou mande o seu nome e a sua cidade e faça parte da lista de transmissão do programa, que vai ser muito bem-vindo, com muita alegria e com muito amor. Queridos amigos, estamos encerrando. O tempo passa tão rápido, não é? Tinha tanta coisa para comentar, mas infelizmente nosso tempo encerrou. Estamos encerrando o programa ABC do Espiritismo pela nossa TV Mundo Maior. Apresentação de Sérgio Vilar e de André Luiz Querini Vilar. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o nosso próximo programa. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.